Olá, queridos, bom dia! Ou que o seu dia seja todo maravilhoso, a hora que você estiver ouvindo essa live, assistindo, acompanhando. Amém? Estamos aqui no nosso quarto dia do desafio de ler um capítulo por dia de Provérbios, para que até o final desse ano nós possamos ter terminado esse livro, que é um livro de sabedoria, e possamos estar finalizando o ano de 2023 crescendo no entendimento da palavra de Deus, crescendo de fato, naquilo que nós precisamos, que é conhecer mais a Deus, ok? Então nós começamos um pouquinho atrasados, começamos no dia 2, então é por isso que o dia não está condizendo com o capítulo que estamos lendo. Então hoje é dia 5, estamos lendo o capítulo 5, mas estamos ainda no quarto dia, tá bom? Se você ainda não acompanhou, não viu outro vídeo, está lá, ou no canal, no YouTube, tem ali os destaques, ali na minha bio, então fica à vontade. E também vão ter alguns ali no meu feed, amém? Então, muito prazer aqueles que estão aqui presentes, tá bom? Deus abençoe. E vamos começar a nossa leitura para que também não fique muito extenso o nosso livro, nossa live. Mais uma vez, então, Provérbios, capítulo 5, e eu leio todo o capítulo e depois vou pontuando alguns versículos, amém? Deus abençoe. Vamos ler juntos. Diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais doces do que o azeite. Vamos aqui, versículo 4. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim, a sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e as correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura, sai cambaleando por aí. Então, somente até aí o versículo, terminamos aqui no versículo 23. Só para fazer um adendo, eu estou lendo a minha versão da Bíblia, é a NAA Nova Almeida atualizada, tá bom? Então, depois quem quiser ler em outras versões também, eu aconselho, comparando, é sempre uma bênção. Queridos, então, essa live aqui, conforme eu falei, eu leio e depois eu retorno fazendo alguns apontamentos. Esse provérbio, o provérbio 5, é um alerta, todo o livro de provérbios é como um pai falando para o seu filho, e esse aqui especificamente é um alerta para que aquele pai orientando o seu filho, que provavelmente já estaria na fase de se casar, de contrair ali matrimônio, e ele está alertando: meu filho, tome cuidado com a mulher de lábios, que fala como mel, que pronuncia palavras doces, suaves,
mas no final, o seu fim é amargo, conforme ele diz no versículo 4. Mas o fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Enquanto eu lia, aqui eu me recordei da história, né, que nós temos na Bíblia de Sansão. Um homem que foi um juiz, teve ali, né, o poder de Deus sobre a vida dele, mas o final dele, porque ele, infelizmente, não perseverou em seguir o conselho dos seus pais, em seguir o conselho da palavra de Deus, o final dele nós sabemos que foi vergonhoso. E é isso que aqui o autor de Provérbios está falando. Agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta dela. Então, existem situações, queridos, que nós não podemos flertar com o pecado, não podemos flertar. Ah, mas ali, eu só estou vendo tal coisa, não estou seguindo. Então, cuidado, principalmente hoje em dia, né, na questão da internet, homens que infelizmente ficam seguindo mulheres com roupas bem curtas, mulheres também que ficam seguindo homem que só posta foto ali sem camisa e não agrega em absolutamente nada. Realmente pare e reflita. Você segue as pessoas aqui no Instagram por qual propósito? Você é um homem casado, uma mulher casada, e até o solteiro também que quer ter a sua vida em integridade. Você está seguindo quem, com qual propósito? Por causa do conteúdo que vai edificar a sua vida? Ou no final das contas vai ser isso? Seu final vai ser amargo, vai trazer vergonha para você. Que nós não sejamos assim, mas que nós tenhamos a verdadeira sabedoria. Conforme aqui eu me recordei da história de Sansão, nós sabemos qual foi o final dele. Ele foi um homem que foi guiado pelos seus olhos. Mas o final, ele acabou sem os próprios olhos. Ele via a beleza, ele via aquilo que era agradável para ele no momento, e ele acabou, né, finalizando a sua vida passando uma grande vergonha. Ele terminou, um homem que era forte, que Deus deu força para ele, literal, física, para que ele derrubasse um exército. Ele acabou ali porque foi quebrando, né, pontualmente, paulatinamente, foi se desviando. E olha, um raio não caiu na minha cabeça. Fiz aquilo que era errado contra o voto que ele tinha de nazireu. Olha, bebi bebida forte e nada aconteceu. Eu fui lá e toquei no animal morto, nada aconteceu. E ele foi quebrando, né, aos poucos ali o voto que ele possuía até finalizar com o corte do seu cabelo. E o final dele foi ele tendo o seu olho arrancado. Ele foi um homem que se tornou um bobo da corte ali dos filisteus. E pela misericórdia do Senhor, no final dos seus dias, porque ele orou a Deus, se arrependeu, aí sim, Deus deu força para ele, e a Bíblia fala que ele matou mais na sua morte do que em vida. Mas olha o caminho terrível que ele teve que percorrer. Que nós não sejamos assim, precisar passar por situações terríveis. E se tivermos a oportunidade ainda, arrepender. Mas tem gente que nem sequer vai ter essa oportunidade. Então que nós venhamos perseverar de fato em fazer aquilo que agrada ao Senhor. E aqui eu retorno no que falou o versículo 3, né? Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são suaves como o azeite. Dalila não foi dessa forma? Foi ali falando, insistindo com Sansão, insistindo. E ele não caiu de primeira, ele não contou de primeira, mas aquilo que foi permanecendo, no lugar dele se atentar, olha, essa mulher está querendo de toda forma saber qual é a minha força. Ele não se atentou e por causa disso, ele caiu e teve um final terrível. Então que nós venhamos estar alertas e guardar o nosso coração de fato. Amém? E continuando aqui o que Provérbios está falando, a partir do versículo 15, ele vem dizendo: beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros pelas praças. Então ele está alertando ali, meu filho, invista o seu tempo, invista a sua força naquilo que vai retornar para você mesmo. Então, para a sua própria família. E ele continua no versículo 18, bendito seja o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Então ele está instruindo, está ali fortalecendo seu filho para dizer, permaneça com a sua esposa, fique e se alegre com ela. Não dê espaço para outras coisas. O seu tempo seja investido de fato para que você venha edificar o seu casamento, a sua casa. Não dê a sua força para outras pessoas. Quantas vezes nós não vemos pessoas que já são casadas, mas continuam com uma postura de homem solteiro e de mulher solteira? Eles valorizam mais amizades do que de fato a sua casa, a sua família.
Não que a amizade seja ruim, ok? Aqui não vamos levar para um extremo, mas se você abrir mão do seu tempo com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, para estar querendo e buscando agradar mais os outros, isso vai trazer algo negativo. E especificamente aqui, que está falando sobre a mulher adúltera, né, e o homem adúltero, então ele está dizendo sobre o casamento em si. Preserve o seu leito, que o homem e a mulher sejam realmente satisfeitos dentro do seu leito matrimonial e não vá buscar fora nenhum tipo de satisfação. Isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo a partir do 5. Eu vou ler aqui, que eu deixei separado também, que vem falando sobre o homem e a mulher casado, que eles não venham a se privar um dos outros. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, quando o homem e a mulher casado, eles se permitem, por brigas, picuinhas, coisas tolas, se afastarem, né? Infelizmente, eles estão dando a oportunidade para a tentação de Satanás. Então, que nós venhamos a ter sabedoria. Que os casados, eles venham se alegrar uns com os outros e fortalecer a sua casa, a sua família. E ele finaliza aqui. Meu filho, versículo 20. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Ou seja, porque você cairia em adultério. É isso que está falando. Então, não façamos isso. E continua aqui, mais importante, versículo 21. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Aqui ele está fazendo o alerta. Os nossos caminhos estão diante dos olhos do Senhor. Não adianta fazer escondido, não adianta achar que ninguém está vendo, porque o Senhor está vendo. Ele considera as nossas veredas, ou seja, ele vai julgar, ele vai analisar os nossos passos, os nossos caminhos, e que o Senhor, ao analisar e olhar os nossos caminhos, ele possa se alegrar por nós estarmos mantendo uma conduta reta, uma conduta condizente com aquilo que agrada a palavra de Deus, com aquilo que agrada ao nosso Pai. Porque, de fato, ele vai olhar e ele vai considerar cada um de nós. E ele continua aqui, versículo 22 e 23, ele finaliza dizendo quais são os malefícios daqueles que não forem perseverar em obedecer os mandamentos. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura, sai cambaleando por aí. Então, aqueles que não ouvem as instruções, ele vai acabar perecendo pela sua falta de disciplina. Então, que nós venhamos ouvir a disciplina de Deus, venhamos colocar em prática, e assim nós não venhamos ficar como esse homem, né? Que a palavra de Deus diz que ele cai pelo seu excesso e fica cambaleando por aí. Que nós venhamos perseverar e tenhamos todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, porque com certeza, conforme nós lemos no capítulo anterior, no capítulo 4, quando nós amamos a sabedoria, ela nos honra, ela nos coloca em lugares altos, ela nos faz prosperar, ela traz saúde para a nossa vida. Então, que sejamos assim, pessoas que buscam a sabedoria, praticam ela e assim permanecem. Amém? Queridos, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu informo, essa live aqui eu estou fazendo para que possa subir o vídeo com mais facilidade e permanecer. Estamos fazendo a leitura diária de Provérbios para que possamos crescer nesse final de ano no entendimento da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Se te abençoou, eu também peço, compartilhe o versículo que tocou no seu coração, tanto nos seus stories, como também no comentário. Eu vou salvar essa live e que possamos crescer juntos e finalizar o ano de 2023 crescendo no conhecimento da palavra de Deus. O ano ainda não acabou. Que você se dedique e que você avance, tá bom? Deus abençoe, e aqueles que participaram aqui dessa live, muito obrigado pela presença de vocês e que possam ser rica e abundantemente abençoados. Amém? Beijinhos e até amanhã, porque amanhã tem mais. Capítulo 6 de Provérbios. Tchauzinho.